O barulho não começava quando a bomba caía. Começava antes, no silêncio estranho de uma rua que já tinha aprendido a sentir o perigo, alguns segundos antes da sirene. Uma mãe puxando o filho pelo braço sem olhar para trás. Um velho fechando a janela com a mão trêmula, como se madeira e vidro ainda pudessem segurar o fogo. Um trem chegando lotado de gente que não vinha para visitar ninguém, mas para fugir. A Segunda Guerra Mundial virou o planeta num lugar onde o dia seguinte já não era uma promessa, era uma aposta. E talvez o mais assustador nisso tudo seja que esse inferno não surgiu de uma vez. Ele foi sendo montado aos poucos, com discursos, humilhações, fome, medo, ambição e uma crença violenta de que certos povos nasceram para mandar e outros para obedecer ou desaparecer. Quando a guerra explode em 1939, muita coisa já estava apodrecendo fazia tempo. A Primeira Guerra Mundial tinha terminado, mas não tinha encerrado o ressentimento. A Alemanha saiu arrasada, humilhada, cobrada, vigiada e ferida no orgulho. O Tratado de Versalhes pesou como um castigo que não ficava só nos papéis dos diplomatas. Ele descia para a vida comum, para a inflação, para o desemprego, para a sensação de fracasso coletivo. Em momentos assim, líderes perigosos encontram espaço. Hitler não inventou sozinho o ódio que usou. Ele encontrou esse ódio espalhado, alimentou, organizou e deu a ele uma direção brutal. Prometeu grandeza, disciplina, revanche e pureza. Para muita gente desesperada, aquilo soou como ordem. Para milhões de outros, virou sentença. O regime nazista ocupou o Estado, a escola, os jornais, as ruas, a infância e até a imaginação. Nada ficava fora do alcance de um governo que queria controlar o corpo e a alma da nação. A guerra na Europa não nasce só da invasão da Polônia. Ela nasce também do costume de ceder ao agressor na esperança de ganhar tempo. Nasce do medo do comunismo, da fraqueza das democracias, do trauma ainda vivo da guerra anterior e da ilusão de que um ditador saciado deixaria de querer mais. Não deixou. Quando a Alemanha já tinha remilitarizado áreas proibidas, anexado territórios e transformado acordos em degraus para novos avanços, o continente fingiu por tempo demais que ainda estava lidando com diplomacia tradicional. Não estava. Estava diante de um projeto de expansão armado por propaganda, indústria, culto ao líder e violência racial. Do outro lado do mundo, o Japão também avançava com brutalidade na Ásia, ocupando regiões e impondo sua força sobre populações inteiras. A Itália fascista sonhava com o império. O planeta começava a ficar pequeno demais para tantos projetos de conquista ao mesmo tempo. Só que guerra não é feita apenas de mapas, tanques e encontros entre chefes de Estado. Ela entra na cozinha, no quarto, na igreja, na escola e no bolso. Em vários países, a vida cotidiana vai sendo transformada antes mesmo do combate chegar de fato. Crianças aprendem a reconhecer o som das sirenes. Famílias fazem estoques do que conseguem. Governos distribuem racionamento. Mulheres assumem trabalhos pesados que antes eram tratados como função exclusiva de homens. Cartazes ensinam como apagar luzes à noite para dificultar bombardeios. Janelas recebem fitas. Quintais viram hortas improvisadas. Há filas, vales, cartões de controle, medo de espionagem, cartas lidas e censuradas, despedidas em estações lotadas. Quem vê a guerra só pelas grandes batalhas perde uma parte decisiva da história. O jeito como sociedades inteiras foram reorganizadas para alimentar a máquina do conflito. A guerra era também uma rotina. E talvez isso doa ainda mais, porque mostra até onde o ser humano consegue normalizar o absurdo. Quando a Alemanha invade a Polônia em setembro de 1939, o mundo entra num ponto sem retorno. França e Reino Unido declaram guerra, mas ninguém ali ainda entende completamente a velocidade do que viria. A máquina militar alemã trabalha com choque, coordenação, movimento rápido, uso combinado de aviação e tropas terrestres. Em pouco tempo, países caem um após o outro. A França, que parecia uma potência impossível de dobrar tão rápido, desmorona de um jeito que deixou a Europa em estado de espanto. Em Londres, o medo deixa de ser abstrato. No leste europeu, populações inteiras começam a ser esmagadas entre ocupações, deportações, perseguições e massacres. O que antes era fronteira vira ferida aberta.
O que antes era cidadania, vira documento inútil diante de um soldado com arma, uniforme e ordem para avançar. A guerra também reorganiza identidades nacionais e crenças sobre o próprio destino. Na Alemanha, o regime vende a ideia de comunidade total, onde o indivíduo só vale se servir ao projeto do Estado. Na União Soviética, o peso da repressão interna convive com a necessidade de mobilização absoluta contra a invasão alemã que viria depois. No Reino Unido, o discurso da resistência se mistura com a necessidade real de sobreviver sob bombas. Nos Estados Unidos, por algum tempo ainda existe distância emocional, como se o oceano pudesse segurar o incêndio. Não segurou. Em cada país, a cultura do período muda de forma visível. Música, cinema, rádio, moda, alimentação, humor e até linguagem passam a carregar marcas do conflito. Expressões militares entram no vocabulário civil. Heróis são fabricados. Inimigos são caricaturados. O entretenimento se mistura com propaganda. A guerra quer soldados, mas quer também crença, disciplina e obediência. No meio disso, existe uma camada ainda mais sombria que não pode ser tratada como rodapé: a perseguição sistemática aos judeus e a outros grupos considerados indesejáveis pelo nazismo. O antissemitismo não começou com Hitler, mas no regime nazista ele se transforma em política de Estado, depois em segregação, depois em expulsão, depois em deportação e assassinato em escala industrial. Esse processo não cai do céu. Ele vai sendo testado, aceito, radicalizado. Leis excluem pessoas da vida pública. Negócios são tomados. Direitos desaparecem. Vizinhos calam. Muitos participam. Outros fingem não ver. Quando a guerra cresce, o horror ganha cobertura perfeita. Deslocamentos em massa, ocupações militares, censura, burocracia e uma violência que se acostuma consigo mesma. Trens partem carregando famílias inteiras. Muitos ainda não sabem o destino exato. Sabem apenas que estão sendo arrancados do mundo onde nasceram. A guerra, que já era inferno para soldados e civis, revela ali uma forma ainda mais funda de abismo. Nos campos de batalha, o corpo humano vira material de desgaste. Frio, lama, fome, piolhos, ferimentos infeccionados, longas marchas, ausência de sono, cheiro de óleo queimado, pólvora e carne queimada. No ar, pilotos vivem minutos que parecem horas. No mar, marinheiros somem sem sepultura. Em terra, cidades deixam de ter forma conhecida. A guerra não destrói apenas prédios. Ela destrói a noção de normalidade. Uma praça onde havia feira vira monte de pedra. Uma escola vira enfermaria. Uma estação vira alvo. Um porão vira abrigo, quarto, igreja e túmulo ao mesmo tempo. Quem sobrevive leva para sempre outro jeito de andar pela vida. E isso vale para quem combateu, para quem fugiu e para quem ficou preso no meio do fogo sem escolher lado nenhum, porque quase ninguém comum teve o luxo de escolher. Quando Hitler decide romper o pacto que havia assinado com Stalin e lança a invasão da União Soviética em 1941, a guerra muda de tamanho, de temperatura e de brutalidade. O conflito já era imenso, mas a Operação Barbarossa abre uma frente tão gigantesca que a própria ideia de combate passa a ser outra. Não era mais apenas a disputa por territórios, portos, linhas férreas ou capitais. Era uma guerra que se declarava como extermínio. Os soldados alemães avançavam com velocidade e por onde passavam deixavam para trás aldeias queimadas, civis executados, judeus fuzilados em ravinas, comissários políticos mortos e uma fome programada para destruir populações inteiras. Do lado soviético, a reação mistura caos, recuo, resistência, disciplina forçada e uma mobilização humana quase impossível de dimensionar. Gente demais, sofrimento demais, frio demais. A paisagem do leste europeu vira lama, fumaça, gelo, sangue e silêncio interrompido por artilharia. O inferno ali não era figura de linguagem. Era uma estação do ano que parecia não acabar. Nessa frente oriental, a guerra engole cidades inteiras. Leningrado é cercada e sofre por meses e meses, até a fome virar personagem principal. Há relatos de pessoas comendo cola, couro, restos de qualquer coisa que pudesse enganar o corpo por mais algumas horas.
Stalingrado se torna o símbolo máximo do combate urbano levado ao limite. Ali cada prédio, cada escada, cada parede quebrada passa a valer como se fosse um país. A batalha não tem quase nada de limpo. Tem granada em corredor estreito, franco-atirador esperando dias por um movimento, homem congelando com a arma na mão, ruído de botas em edifício em ruínas, cheiro de esgoto misturado com pólvora. O inverno russo volta a ser lembrado, quase como um personagem antigo da história europeia, mas o frio sozinho não venceu ninguém. Quem resistiu ali resistiu com uma combinação cruel de sacrifício, comando violento, improviso e desespero. A guerra no leste destruiu milhões de vidas e consumiu recursos num ritmo tão brutal que qualquer ilusão de vitória fácil desapareceu. No mesmo ano, do outro lado do planeta, o ataque japonês a Pearl Harbor muda de vez o papel dos Estados Unidos. Até ali o país já ajudava aliados com suprimentos e apoio, mas ainda havia uma distância emocional entre o cidadão comum americano e a devastação total do outro lado do oceano. Depois de Pearl Harbor, essa distância desaparece. A guerra entra nas casas, nos rádios, nos jornais, nas fábricas e na imaginação popular de uma forma irreversível. O Pacífico então se torna outro palco de violência extrema, com uma lógica própria, marcada por distâncias oceânicas imensas, ilhas pequenas transformadas em fortaleza, batalhas navais, bombardeios, calor sufocante, selva, doenças tropicais e uma ideia de rendição muito mais rara, porque muitos combates eram travados sob códigos militares e culturais que empurravam homens à morte antes de qualquer recuo. Em ilhas como Guadalcanal, Iwo Jima e Okinawa, o custo humano cresce de maneira assustadora. O mar já não era barreira, era estrada para mais destruição. Enquanto generais decidem rotas e ofensivas, milhões de civis seguem vivendo dentro do esmagamento cotidiano. Em Londres, os bombardeios alemães transformam noites em rotina de abrigo, fumaça e espera. Muita gente dorme em estações de metrô, com crianças enroladas em cobertores finos, tentando transformar o chão frio num tipo de quarto temporário. Em cidades soviéticas, a população cava trincheiras, desmonta estruturas, carrega sacos de terra, desmonta fábricas inteiras e as transfere para longe da frente de combate. Na Alemanha, à medida que a guerra se prolonga, o racionamento pesa e os bombardeios aliados começam a devolver ao território alemão parte do terror que o regime espalhara pelos outros. No Japão, a vida urbana vai ficando cada vez mais dura com escassez, disciplina estatal e a ameaça constante dos céus. A guerra não dava descanso porque ela não acontecia só na linha de frente. Ela se infiltrava no horário de dormir, no jeito de cozinhar, no que se vestia, no que se podia dizer, no tipo de carta que se escrevia e até no modo como alguém aprendia a sentir saudade. Uma parte muito importante da cultura desse período está justamente na forma como os governos tentaram moldar emoções. O rádio ganhou ainda mais poder. A voz de líderes, locutores e propagandistas atravessava salas, oficinas, refeitórios, postos militares e dormitórios. O cinema ajudava a construir coragem, ódio, patriotismo e disposição para o sacrifício. Cartazes convocavam, envergonhavam, pressionavam. A figura da mulher muda bastante no imaginário público de vários países porque, com tantos homens mobilizados, elas ocupam linhas de produção, escritórios, hospitais, transportes e funções de apoio em escala inédita. Isso não significou igualdade plena, longe disso, mas mexeu em papéis sociais que pareciam fixos. Ao mesmo tempo, em vários lugares, persistia a contradição brutal. O Estado pedia trabalho total e lealdade absoluta, mas continuava tratando muita gente como descartável. Colonizados lutavam por impérios que não os tratavam como iguais. Minorias serviam em exércitos que ainda mantinham preconceitos duros. A guerra prometia unidade enquanto reproduzia hierarquias antigas. O Holocausto avança nesse mesmo período com uma organização cada vez mais fria. Guetos são comprimidos até o insuportável. Deportações se tornam mais frequentes. Campos de extermínio operam com método e burocracia. Crianças, idosos, famílias inteiras são arrancados da vida comum e colocados dentro de um sistema planejado para matar, explorar e apagar. Tudo isso exigiu trens,
Documentos, guardas, contabilidade, silêncio cúmplice, linguagem disfarçada e uma disciplina administrativa monstruosa. É importante dizer isso porque o assassinato em massa não foi só explosão de ódio. Foi também rotina burocrática. Foi papel carimbado. Foi horário de trem. Foi funcionário preenchendo lista. Foi gente transformando crime em procedimento. E esse talvez seja um dos aspectos mais perturbadores da Segunda Guerra. O mal não aparece apenas como fúria descontrolada. Muitas vezes ele aparece organizado, limpo na superfície, metódico, como se fosse uma tarefa qualquer dentro de uma estrutura estatal. Nos campos de batalha, os soldados aprendem a existir em pedaços. Uma parte deles está lutando, outra está esperando, outra está tentando não enlouquecer. Há cartas que nunca chegam, companheiros que desaparecem sem explicação, ofensivas que começam ao amanhecer e terminam em cadáveres espalhados por um terreno que no mapa parecia simples. Muita gente entrou na guerra muito jovem. Alguns ainda com o rosto de adolescente, sem experiência real de vida, treinados depressa, lançados em situações para as quais ninguém pode ser preparado por completo. O medo era físico, tremia na mão, travava a garganta, mexia no estômago. E mesmo assim, havia ordens, cronogramas, metas, pressão por avanço. Pressão. Em vários exércitos, o soldado descobriu que não lutava o tempo todo por patriotismo grandioso. Muitas vezes lutava pelo companheiro ao lado, por instinto, por vergonha de recuar, por puro reflexo de sobrevivência. A partir de 1942 e 1943, o eixo começa a sentir que a guerra está deixando de obedecer seus planos iniciais. A derrota alemã em Stalingrado se torna símbolo disso. No norte da África, no Atlântico, no céu da Europa e no Pacífico, a capacidade industrial dos aliados começa a pesar de forma quase esmagadora. Tanques, aviões, navios, combustível, munição, caminhões, alimentos, remédios. Guerra também é produção. Guerra também é ferrovia. Guerra também é oficina, porto, cifra, petróleo, comboio. A romantização cai quando se vê que, por trás de cada batalha famosa, existe uma máquina de abastecimento sem a qual herói nenhum se move. O conflito, que começou com avanços velozes e sensação de invencibilidade em alguns frontes, vai virando desgaste de longo prazo. E desgaste prolongado é uma coisa que corrói exércitos, cidades e mentes. Quando os aliados desembarcam na Normandia em junho de 1944, o mundo entende que o cerco contra a Alemanha entrou numa fase decisiva. O dia D ficou famoso por imagens de embarcações, praias sob fogo e homens tentando atravessar metros de areia que pareciam quilômetros. Mas a grandeza dessa operação não está só no choque da chegada. Está no acúmulo monstruoso de planejamento, logística, engano estratégico, treinamento e produção, que tornou possível abrir uma frente no oeste europeu, enquanto o exército alemão já sofria pressão brutal no leste. Da praia até o interior, a luta não foi limpa nem rápida. Houve setes, vilas em ruína, campos transformados em armadilha, resistência alemã feroz e um custo humano severo. Cada avanço exigia mais homens, mais material, mais sangue. A libertação da Europa ocupada nunca foi uma marcha simples. Foi lenta, irregular, cheia de perdas e sempre acompanhada daquilo que a ocupação havia deixado para trás. Medo, rastro de humilhação, colaboração local, vinganças e cidades emocionalmente quebradas. Quando os aliados entram em territórios antes ocupados e começam a libertar campos, a dimensão pública do horror ganha outra forma. O mundo já sabia de perseguições, de desaparecimentos, de violência, mas ver os corpos, os sobreviventes reduzidos a pele e osso, os fornos, os barracões, os depósitos de objetos roubados, os cabelos, os sapatos, os registros, isso rompe qualquer linguagem comum. Não era mais possível fingir que se tratava apenas de excessos de guerra. Tratava-se de um sistema de extermínio. Muitos soldados que chegaram a esses lugares registraram choque profundo. Alguns nem conseguiam descrever o cheiro. Outros diziam que nada na guerra os havia preparado para aquilo. E faz sentido. Uma coisa é ver a morte no combate. Outra é encontrar uma estrutura inteira organizada para matar pessoas indefesas em série.
A Segunda Guerra deixa de ser apenas o maior conflito armado do século. Ela se torna também a prova de até onde um Estado moderno pode ir quando combina ideologia racial, tecnologia, polícia, burocracia e indiferença moral. A Alemanha vai sendo comprimida por todos os lados. Cidades sofrem bombardeios devastadores. Hamburgo, Dresden, Berlim e tantas outras carregam marcas de fogo que ultrapassam a imagem da batalha clássica. A guerra aérea contra áreas urbanas não distinguia a dor com nitidez moral confortável. Havia alvos militares, industriais, ferroviários, sim, mas havia também bairros, famílias e gente soterrada em abrigos. No fim do conflito, grande parte da Europa parecia um continente exausto, com dentes quebrados e olhos sem sono. Quando o Exército Vermelho avança sobre Berlim, o símbolo do poder nazista entra em colapso definitivo. O regime que prometia durar 1000 anos termina cercado, com improviso militar, fanatismo de última hora, adolescentes e velhos enviados para linhas impossíveis, liderança delirante e ruínas por toda parte. Hitler se mata. O Reich cai. A guerra na Europa acaba oficialmente em maio de 1945. Mas ninguém que tenha vivido aqueles anos sai inteiro dessa data. Só que o Pacífico ainda estava em chamas. O Japão seguia resistindo mesmo depois de perdas severas, bloqueios, bombardeios incendiários e um desgaste enorme. Em cidades japonesas, ataques aéreos já tinham provocado destruição aterradora antes mesmo das bombas atômicas. Tóquio sofreu incêndios que mataram multidões em poucas horas. Casas leves, ruas estreitas e alta densidade urbana tornavam o fogo quase imparável. Quando os Estados Unidos lançam as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, o mundo entra numa nova era de poder destrutivo. Em segundos, cidades são rasgadas por luz, calor, onda de choque e radiação. Gente morre sem entender o que aconteceu. Gente sobrevive para adoecer depois. Gente caminha queimada, atordoada, procurando água, família, qualquer sinal de vida. A guerra já tinha mostrado a capacidade humana de matar em escala colossal. A bomba atômica mostra que essa capacidade agora podia condensar o apocalipse em um único artefato. A rendição japonesa encerra formalmente a guerra, mas o fim oficial não devolve de imediato a vida antiga a ninguém. Milhões estavam deslocados. Soldados voltavam carregando traumas que muitas vezes não tinham nome aceito na época. Viúvas, órfãos, mutilados, desaparecidos, prisioneiros libertados, populações inteiras tentando reconstruir rotina em cidades partidas. A comida faltava em muitos lugares. O mercado negro crescia. Fronteiras políticas mudavam. Governos caíam, outros se impunham. Julgamentos começavam a discutir responsabilidade por crimes inéditos em escala. O planeta saía da guerra sem paz completa, porque outra disputa já nascia, a Guerra Fria. Os vencedores da aliança contra o eixo logo passariam a desconfiar uns dos outros em um novo tipo de enfrentamento. O velho mundo europeu, centro de tanto poder por séculos, estava arrasado. Os Estados Unidos e a União Soviética emergiam como polos decisivos. A guerra tinha acabado, mas seu resultado continuaria organizando o destino global por décadas. Culturalmente, a Segunda Guerra deixou marcas profundas que não desapareceram com a assinatura dos documentos. Ela mudou a arquitetura das cidades, a política internacional, a ciência, a indústria, a relação com tecnologia, a forma de lembrar os mortos e até o jeito como o cinema passou a representar heroísmo e trauma. Mudou o lugar das mulheres em muitas sociedades, mesmo que o retorno à vida civil tenha tentado empurrá-las de volta para papéis antigos. Mudou a conversa sobre direitos humanos, ainda que essa conversa fosse cheia de hipocrisias e limites. Mudou o entendimento do que propaganda pode fazer com uma população. Mudou a percepção sobre o Estado, porque ficou escancarado que ele pode proteger, mobilizar, alimentar e coordenar, mas também perseguir, selecionar e exterminar. Mudou o olhar sobre a ciência, porque a mesma inteligência capaz de curar e construir também provou ser capaz de produzir morte em escala nunca vista. Talvez uma das coisas mais difíceis de encarar seja que a guerra não foi feita apenas por monstros fáceis de identificar.
Ela foi feita por líderes fanáticos, claro, por ideólogos violentos, generais ambiciosos, burocratas frios e assassinos convictos. Só que também foi sustentada por milhões de gestos menores. Obediência sem pergunta, acomodação, medo de se comprometer, desejo de vantagem, conformismo, propaganda aceita como verdade, silêncio diante do sofrimento do outro. Isso não apaga a diferença entre culpados e vítimas, que precisa ser preservada com nitidez, mas mostra uma realidade incômoda. Sociedades podem se acostumar rápido demais ao desumano quando ele vem vestido de ordem, segurança, grandeza nacional ou solução para crises reais. A Segunda Guerra Mundial não transformou o planeta em inferno apenas pela força das armas. Transformou porque abriu espaço para ideias que autorizavam esse inferno. E há ainda a memória pessoal, aquela que não cabe inteira nos livros. O avô que nunca voltou a ser o mesmo depois de servir no fronte. A avó que aprendeu a cozinhar com quase nada e guardou esse hábito para sempre. A família que cruzou fronteiras carregando uma mala pequena e um sobrenome ameaçado. A criança que cresceu ouvindo o relato de uma sirene, de uma fuga, de uma carta, de uma noite que parecia interminável. É por isso que a Segunda Guerra continua tão viva. Não porque seja apenas um grande tema histórico, mas porque ela deixou cicatrizes na intimidade de milhões de casas. E quando uma guerra entra nas casas, ela demora muito para sair. Se esse roteiro te prendeu até aqui, fica por perto de um jeito simples. Não como quem só aperta um botão e vai embora, mas como quem decide fazer parte de uma roda de memória. Se quiser, se inscreve no canal para continuar caminhando por essas histórias com a gente. E eu queria te pedir uma coisa de um jeito bem direto. Me conta nos comentários qual parte dessa guerra mais te atravessa. É a vida dos civis? Os campos? As batalhas? A propaganda? A reconstrução? Às vezes uma única lembrança, uma pergunta ou até uma inquietação já abre caminho para o próximo vídeo. E tem mais uma coisa que pode deixar esse espaço muito mais vivo. Se na sua família existe alguma história contada por pais, avós, bisavós, conhecidos, ou mesmo uma memória herdada sobre guerra, migração, medo, fome, perda ou recomeço, escreve aqui para a comunidade. Pode ser algo pequeno, pode ser uma frase que ficou guardada por anos, pode ser até um tema que você sempre quis entender melhor e nunca viu sendo tratado com calma. Quero que esse canal cresça como um lugar onde a história não fique distante, presa numa data, mas encoste nas pessoas. Se isso fizer sentido para você, se inscreve com carinho, não por obrigação, só para não perder os próximos capítulos dessa caminhada.